Oiê, sou Rosa Rodrigues e vim falar com você hoje sobre planejamento, organização de tarefas e tudo esses negócios aí. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando, né, se as pessoas tinham o costume de usar agenda, de usar planner, de planejar suas prioridades, ter prioridades bem definidas durante o dia. E a maioria não usa, e quem usa não consegue seguir o planejamento que está ali. Vários fatores podem estar impedindo você de conseguir fazer um planejamento ou de seguir aquilo que você planejou, né? Um deles é falta de prioridade. Não existe falta de tempo. Se você não tem tempo para fazer uma coisa, é porque aquilo não é prioridade para você. Você está colocando os problemas de todo mundo para resolver na frente dos seus e não te sobra tempo para você fazer o que você quer. Dói ouvir isso, mas se você parar para refletir, quantas vezes você parou de fazer algo para você para resolver problema de uma outra pessoa? Se priorizar não é egoísmo, tá? Não tô falando que você não deve ajudar ninguém, que você não deve dedicar tempo para fazer outras coisas, mas você tem que olhar dentro da sua prioridade, dentro do seu cronograma, do seu dia, aonde que você pode encaixar essa atividade. E se não dá para você fazer, entra a segunda questão: aprender a dizer não. Eu tenho muita dificuldade em dizer não, muita dificuldade. E eu acredito que muitas pessoas também têm. E se você não aprender a dizer não, você vai estar sempre ocupando o seu tempo, resolvendo favores para outras pessoas e nunca vai ter tempo para fazer o que é para você. Ou então você vai estar sempre deixando as suas atividades pela metade para apagar incêndio. Então você precisa aprender a dizer não. Não é pecado dizer não e é super benéfico, inclusive para controlar, né? Porque tem pessoas que percebem que você não sabe dizer não e se aproveita disso, falar, vou pedir para fulana porque ela vai me ajudar, ela sempre me ajuda. Então aprenda a dizer não. Outro fator também é os sabotadores, né? O que é sabotadores? Aquilo que te impede de você fazer o que você tem que fazer. Por exemplo, as redes sociais para mim é um sabotador assim gigantesco. Quantas vezes eu já peguei no celular e tipo, eu peguei para responder mensagem, quando eu fui ver eu tava no Instagram respondendo direct, não tinha nada a ver com o que eu tinha planejado para pegar o celular e fazer. Então tem que tomar muito cuidado, porque é o impulso, né? A gente tá acostumado a pegar o celular, checar tal e acaba fazendo um impulso e não faz o que é para fazer e já come mais tempo. E aí você tira tempo de uma atividade que era para você estar fazendo e você tá ali, né? Procrastinando, rodando feed de Instagram, olhando o status do WhatsApp, olhando o Facebook e não tá fazendo o que é para fazer. Então, você precisa identificar o que é um sabotador para você. Para mim, são as redes sociais. O celular é o meu maior sabotador. Teve um tempo que era séries. Eu era tão viciada em séries que, tipo, eu falava assim, eu vou assistir só um episódio, depois eu faço o que eu tenho que fazer. E esse episódio virava 5. E quando eu ia ver, o dia acabou e eu não tinha feito o que eu tinha programado para fazer. Então, identifique qual é o seu principal sabotador. Outra coisa também que eu percebi quando eu comecei a estudar fotografia foi que eu comecei a fazer os planejamentos e aí tava ali tudo bonitinho para eu fazer e dava para fazer, dava para encaixar tudo separadinho no meu dia, só que eu não conseguia fazer. Eu olhava para aquilo ali e eu ia preencher o meu dia com outras coisas e nunca fazia o que eu tinha anotado para fazer. E aí eu não conseguia entender. Eu inclusive falava pro meu marido, amor, eu não consigo seguir o meu próprio planejamento, eu não consigo seguir a minha própria ordem. Eu ocupava o meu tempo principalmente arrumando a casa. Eu sou mãe de duas preciosidades, o Heitor e a Laura. A Laura tem 4 anos, o Heitor tem 3. E a casa nunca para arrumada. E aí eu tava sempre parando o que eu queria fazer ou priorizando as coisas da casa e quando eu acabava eu já não tinha mais energia para estudar, para fazer o que eu tinha que fazer, para produzir conteúdo. E aí eu descobri
com sessão de coaching, que no meu primeiro curso de fotografia tinha aulas de coaching, e eu descobri nessa aula que era uma coisa que eu trazia desde a minha infância. Que por mais que eu tentasse, eu não ia conseguir seguir meu planejamento sem descobrir isso. Por quê? Eu fui criada, a minha mãe falava assim, se eu pedisse alguma coisa para minha mãe, peraí, vai sair. Se eu pedisse alguma coisa para minha mãe, ela só deixava se eu já tivesse feito tudo em casa. Então, eu tinha que fazer tudo que ela pedia primeiro. Tinha que lavar a louça, tinha que limpar o banheiro, tá? Fazer todas as tarefas da casa e aí ela ia decidir se eu podia fazer o que eu queria fazer. Então, eu cresci aprendendo que tinha coisas mais importantes, que limpar a casa era mais importante, que fazer um favor para ela era mais importante, que tudo era mais importante do que aquilo que eu queria. E eu cresci assim, colocando a prioridade dos outros, o serviço da casa, coisa que dá para esperar, que não vai fugir, a louça não vai fugir da pia, ela vai ficar lá, pode esperar. E eu cresci ouvindo que todos os serviços da casa eram prioridades e não o que eu queria. E quando eu descobri isso na sessão de coach, eu falei, putz, é isso. E era exatamente isso, eu era muito perfeccionista. Eu arrumava a casa toda, aí eu sentava para estudar. Se o Heitor bagunçasse qualquer coisa, eu parava e ia arrumar. Se a Laura pulasse na cama, eu parava e ia arrumar a cama. Qualquer coisa eu parava para arrumar a casa. E se a casa não estivesse completamente arrumada, eu não ia estudar, eu não ia fotografar, eu não ia fazer nada. Eu tinha assim, e eu ficava super irritada se bagunçasse alguma coisa. E aí eu fui procurar dentro de mim aonde que tinha gerado isso, onde que tinha, né, começado isso, e eu lembrei que quando eu era mais nova, era adolescente, morava com a minha mãe, era assim, eu só podia fazer as coisas se a casa estivesse arrumada. Então talvez seja uma crença que foi instalada em você, ó, de muito tempo. Talvez não seja o mesmo motivo que o meu, seja outra coisa, mas pode ser um fator muito mais profundo e interno que está impedindo você de fazer as coisas que você quer, de fazer atividades que vai te deixar mais feliz, que vai te deixar realizada, que vai fazer você se sentir melhor com você mesma, que vai fazer você alcançar os objetivos que você tem para sua vida. Então você precisa analisar tudo isso. Então, recapitulando, você precisa ter as suas prioridades bem definidas, aprender a dizer não, tomar cuidado com os sabotadores, identificar se não é algo mais profundo que está te impedindo de realizar as tarefas. E o quinto, pedir ajuda. Eu tinha um problema de querer resolver tudo sozinha. Eu queria dar conta da casa, eu queria dar conta dos filhos, eu queria dar conta de tudo. Eu queria ser 100% em tudo. E é humanamente impossível, a gente não consegue ser 100% em tudo. A gente não consegue dar conta de tudo. Não adianta você pôr tudo para resolver num dia só, que não vai dar, principalmente se você é mãe assim como eu. Então eu comecei a pedir ajuda para o meu marido com coisas, tarefas da casa simples. Começou com tarefas simples, né? Tipo, dobra a roupa pra mim. E aí o que que acontecia? Ele não dobrava como eu. E aí eu ia redobrar tudo que ele fez. Então, além de pedir ajuda, você precisa entender que essa pessoa não vai fazer como você faria. E tá tudo bem. Você não tem que refazer, você não tem que reclamar, você não tem que ficando, ó, tá vendo como ele fez? Não faz direito. Ah, mas eu não faço assim. Deixa a pessoa te ajudar do jeito dela. Se você ficar se preocupando em ter tudo do seu jeito sempre, não vai te sobrar tempo. Abandone o perfeccionismo. Feito sempre vai ser melhor do que perfeito. Então, peça ajuda. Se tá todo um caos, se você não tem tempo mesmo, não tá conseguindo, se você não tem um marido que te ajude, pede ajuda para alguém. Aprende a pedir ajuda, tá? Você não é autossuficiente, é normal, pessoas precisam de pessoas. Peça ajuda. E o sexto e último tópico desse vídeo: sem desculpas. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Eu já me peguei várias vezes dando desculpa para fazer as coisas e colocando a culpa em fatores externos, colocando a culpa nas crianças, e às vezes não eram as crianças, era eu mesma que estava dando desculpa para não fazer tal atividade. Então,
sem desculpas. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir e comenta aqui se você gostou desse tema para eu trazer mais ferramentas que eu uso no meu dia a dia, os planners que eu uso, o aplicativo, como eu organizo a minha agenda, como eu organizo a tarefa da casa, os meus horários, que pode te ajudar também, te dar ideias de como você, na sua realidade, se organizar melhor. Então comenta aí se você quer saber quais são essas ferramentas e compartilha, né? Compartilha, porque eu tenho certeza que assim como eu e você, várias pessoas têm dificuldade de organizar o seu dia a dia, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.